E aí pessoal, 100%? Beleza pura? Depois de um longo tempo aí, nós estamos voltando aqui com trend.com.br, né? E aqui no canal Chão de Fábrica também. Para quem não se recorda ou não se lembra, meu nome é Everton Pereira e já temos alguns vídeos aí tratando sobre circuitos hidráulicos, entre outras coisas, né? Bom, a novidade agora é que nós vamos começar a trabalhar com circuitos hidráulicos, na verdade a gente já está trabalhando com circuitos hidráulicos, né? Mas vou introduzir agora uma nova série, que é a série de manutenção hidráulica industrial. Tá? É muito importante que você saiba, que você conheça circuitos hidráulicos e que você conheça também a parte de manutenção hidráulica. Então, os vídeos vão variar. Vai ter semana, vai ter dia que eu vou colocar um vídeo sobre circuitos hidráulicos, vai ter dia que eu vou colocar vídeo sobre manutenção hidráulica. Vale lembrar que o comentário de vocês, as dúvidas, as perguntas, tudo que vocês deixam ali na parte de comentários ajuda muito, tá? Principalmente com essa nova parte agora de manutenção hidráulica industrial. Tá joia? Então hoje, para começar essa nova série, né, eu vou falar um pouco sobre manutenção e vou falar sobre um dos principais, entre aspas, né, componentes do sistema hidráulico, que é o óleo. Muitas pessoas pensam que a parte principal do circuito hidráulico é a bomba, porque às vezes é o de maior valor, mas não. Um componente, se é que podemos chamar assim, que está presente em todos os demais componentes do circuito hidráulico é o óleo. O óleo ele está presente no reservatório, passa pela bomba, válvula, cilindro, motor, né, qualquer que seja o atuador e tal. Então a gente precisa cuidar bastante desse componente. E muitas das vezes ele é um dos componentes mais ignorados. Nós vamos ver por quê, né? A preocupação que existe com ele às vezes é só da filtragem, da limpeza, mas tem muitos fatores que a gente precisa observar. Tá? Nas séries de vídeos que nós vamos ter aí, nós vamos trabalhar mais sobre esse assunto também. Hoje eu vou falar especificamente sobre a limpeza do óleo hidráulico. Tá? Nós vamos falar sobre como manter. Na verdade, nós vamos primeiro identificar o que é um óleo limpo, o que é um óleo sujo, vamos dizer assim. Tá? Um óleo ele pode ser novo no tambor, mas ele pode estar contaminando o seu circuito hidráulico. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre as normas, tá, que regem ou que nos mostram o quão limpo ou não este óleo está. E também vai nos ajudar aí a manter um padrão de limpeza no nosso circuito hidráulico. Bom, limpeza do óleo. Existem muitas normas, tá, sobre limpeza do óleo. Então, nós vamos citar aqui hoje as três principais. Nós temos a ISO 4406, né, 99, né, do ano 99. Nós temos a NAS 1638 e temos também a SAE 749. O detalhe para essa SAE 749 é aquela norma que ela está praticamente em desuso hoje em dia. Ela foi substituída pela SAE AS 4059. Dentro dessas três normas, as duas mais utilizadas são a ISO 4406 e a NAS 1638. E dessas duas, a mais fácil de você ler, de identificar se um óleo está limpo ou não, é a NAS 1638. Só que nós vamos falar bastante sobre essas duas aqui, porque elas têm, digamos que, características diferentes. Elas nos dão informações um pouco diferentes acerca da condição do óleo. A NAS 1638, como eu disse, ela é mais fácil de você visualizar se o óleo está bom ou não, vamos dizer assim. Só que a ISO 4406, ela nos dá uma informação com a qualidade maior, vamos assim dizer. Tá? Então, temos essas três normas, as duas mais utilizadas são essas. Quando eu falo as duas mais utilizadas, pode ser que algum de vocês, no local de trabalho onde vocês estão, utilize, por exemplo, a SAE AS 4059. Ou talvez você também trabalhe num setor muito específico, né, aeronáutico, que pode ter um padrão ainda mais rigoroso ou mais, vamos dizer assim, mais preciso, tá? Ou norma específica para essa área. Mas via de regra, se você está na área industrial, até mesmo na hidráulica móvel, são essas três normas que a gente utiliza, lembrando que essas duas aqui são as principais. Tá joia? Bom, como que funciona isso aqui, né? O que essas normas nos dizem? Essas normas, elas tratam basicamente de contagem de partículas. Então nós chamamos ela de uma norma que nos dá uma informação quantitativa. Tá? Quantas partículas de contaminantes existem no óleo? Lembrando que contaminante pode ser poeira, pode ser com pedaços de vedações do interior do sistema hidráulico, pode ser desgaste de peças. Então nós conseguimos
analisando o óleo, muitas informações acerca da condição da máquina. Mas essas duas normas especificamente, elas vão nos dizer o seguinte: quanta sujeira existe no óleo e não qual tipo de sujeira. Tá? É isso que nós vamos olhar. Qual a quantidade de sujeira que tem aqui no óleo. E nós vamos começar primeiro falando da ISO 4406, tá? Que ela é uma norma, ela classifica o óleo pelo número de partículas e o tamanho dessas partículas. Tá? Então a NAS também faz esse serviço, né? Mas ela faz isso de uma forma diferente da ISO 4406. Na ISO 4406 eu analiso o óleo, a qualidade, o nível de limpeza desse óleo ou de contaminação. Tem gente que fala limpeza, tem gente que fala contaminação. Tá? Nós analisamos com base em 3 tamanhos de partícula. São as partículas de 4 microns, tá? Ou se quiser ser mais certinho, micra. Partículas de 6 micra e partículas de 14 microns. Na verdade, nós falamos que são partículas, né, maiores de 4 microns, maiores que 6 e maiores do que 14. Então, a ISO 4406, ela vai trabalhar o óleo dessa forma, tá? Analisando as partículas pelo tamanho delas, a quantidade de partículas desse tamanho que existe no óleo. E só para vocês terem ideia, um óleo novo, por exemplo, ele não é indicado para todas as classes de equipamento. Pra vocês terem ideia, óleo novo, óleo no tambor, novinho, ele não é indicado para todas as classes. Por quê? O número de partículas de 4 microns, 6 microns e 14 que existem nele são muito grandes para determinados sistemas hidráulicos. Então a gente precisa conhecer isso para daí a gente poder ver o que é melhor. Se o seu equipamento hidráulico está trabalhando com a qualidade de óleo boa ou não. Lembrando que mesmo você tendo filtragem, sistema de filtragem adequado, se você está sempre abastecendo a máquina com óleo cujo nível de limpeza é inadequado, você vai estar saturando o filtro, vai ter gastos de manutenção muito alto, porque você não está colocando o óleo devidamente selecionado. Tá bom? Então vamos observar isso aí. Beleza então, pessoal. Então nós já vimos aqui que a ISO, ela classifica os óleos, tá, quanto ao nível de limpeza, com base em partículas de 3 tamanhos diferentes. Existem outros tamanhos também, mas ela utiliza desses valores aqui para poder classificar o nível de limpeza do óleo. 4, 6 e 14 microns. Então o óleo tem que ser maior ou igual a 4, maior ou igual a 6 microns, ou a partícula, né? E maior ou igual a 14. Só para a gente ter uma ideia, vamos pegar um óleo que é utilizado para sistemas hidráulicos que trabalha com alta pressão, maior que 200, 250 bar. Um óleo, ele vai ser um 17, tá? 17, 15, 12. A gente fala a ISO 4406, número 17, barra 15, barra 12. Como é que vai ser aqui, ó? O primeiro número refere-se a partículas, a quantidade de partículas superior a 4 microns. Então eu vou ter 17. O segundo número, ele é referente a partículas maiores ou iguais a 6 microns. Então, 15. E o terceiro aqui, obviamente, partículas maiores ou iguais a 14 microns. 12. 17, 15, 12. Como que você vai encontrar isso? Como que você vai enxergar isso no relatório? Vai estar dessa forma aqui, ó. 17 barra 15 barra 12. Esse aqui é a classificação ISO para o óleo do equipamento, por exemplo, que você precisa. Tá? Aí cada número desse vai referir 17 aqui a 4 microns, o 15 a 6 e o 12 a 14 microns, maior ou igual a 14 microns. Lembrando que esse aqui é o tamanho das partículas, e aí cada sistema hidráulico ele tem uma sensibilidade maior ou menor a determinados tamanhos de circuitos hidráulicos. Bom, mas quantas partículas na verdade tem aqui? Será que isso quer dizer? Muitos pensam que isso aqui quer dizer o seguinte: então no óleo eu vou ter 17 partículas de 4 microns, ou 15 partículas de 6 microns. Não, não é isso. Esse sistema, essa metodologia da ISO, ela pode ser medida
com amostras de 1 ml ou de 100 ml, tá? 1 ml ou 100 ml. Independente da quantidade, né, 1 ml ou 100 ml, como que a gente lê esses números aqui? Como que a gente vê a quantidade de partículas que existem? É muito simples. Vou mostrar aqui para vocês. Depois a gente trabalha essas outras normas aqui, tá? Funciona o seguinte, esses números aqui, 17, 15 e 12, na verdade eles são expoentes, tá? Eles vão trabalhar, eles vão ser um expoente cuja base vai ser o número 2. Então, por exemplo, quantas partículas maiores ou iguais a 4 microns eu tenho nesse óleo cuja classificação é essa daqui? Vai ser o seguinte, eu vou ter 2 elevado a 17, tá? E 2 elevado a 16. Então, quantas partículas que eu tenho? 2 elevado a 17 e 2 elevado a 16. Por que o 16 aqui? Porque o próximo número é o 15. Então, eu tenho 16, 17, depois vem o 15. Vou fazer o mesmo com o outro depois, né? Vai ser 15, 14. Aí no 12 eu já vou ter 12 e 11. É sempre um a menos, tá? Então você vê 17, 17, 16, 15, 15, 14, 12, 12 e 11. Assim que a gente faz. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o 2 elevado a 17, em uma amostra de 100 ml, a conta é direta. 2 elevado a 17. Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos ver quanto vai dar. Então, 2 elevado a 17, eu vou ter um total de 131.072 partículas maiores ou iguais a 4 microns. E aqui, 2 a 16, sessenta e cinco mil 586 maior ou igual a 4 microns. Agora observe uma coisa. O que eu tenho, na verdade, são valores compreendidos entre 65 mil e 131 mil. No caso, 100 ml. Se for a amostra para 1 ml, você divide isso aqui por 100. Aí fica tranquilo. É a mesma coisa, ela vai dividir por 100. Tá? Então, se eu peguei uma amostra de 100 ml, eu vou ter 131.072 partículas e 65 mil, ou seja, eu tenho uma faixa aqui, ó, entre 65 mil e 131 mil partículas de 4 microns. É o que eu tenho nesse óleo aqui, tá? Numa amostra de 100 ml. O mesmo vale para 15 e vale para o número 12 também. Para 6 microns, se eu pegar aqui, eu vou ter, vamos pegar ali agora para os 6, só para a gente compreender bem o exemplo. Então eu tenho 2 elevado a 15 e vou ter 2 elevado a 14. Então, matemática simples de novo, tá? 2 elevado a 15, nós vamos ter 32.768, 2 elevado a 14, nós vamos ter 16.384. Ou seja, eu tenho essa faixa aqui, ó. Partículas de 6 microns, maiores ou iguais a 6 microns, vão estar entre 16.384 e 32.768. Se eu diminuir aqui, ó, eu vou ver que é exatamente esse valor de baixo. Então, nesse óleo, eu tenho, no mínimo, 16.384 partículas maiores ou iguais a 6 microns e, no máximo, 32.768 partículas maiores ou iguais a 6 microns. A conta é a mesma para 14 microns, não precisa a gente fazer aqui.
Tá? Então é assim que a gente interpreta o código ISO 4409. Quando você vê esse número aqui, ó, você sabe que o primeiro número refere-se a 4 micra, o segundo maior ou igual a 6 micra e o 12 maior ou igual a 14 micra. Você já sabe o que tem no seu óleo. Existe tabela, né, pessoal? Você digitar isso aí no Google, ISO 4406, você vai ver tabela lá mostrando para cada um desses números a quantidade de partículas. Você não precisa ficar fazendo essa conta toda hora. Só que é muito importante você saber isso aqui para você entender que o nível do óleo que você tem aí, tá bom? E no futuro, em outros vídeos, a gente vai interpretar melhor esses valores aqui. E uma coisa que é importante, que você já pode ficar ligado aí, é que talvez você está monitorando um óleo lá, está 17, 15, 12. Aí de repente ele sobe para 18, 16 e 13. Você pensa, piorou um pouquinho só. Faz essas contas aqui para você ver que não piorou um pouquinho só. Né? Na verdade, muito mais contaminante entrou ainda. Né? Se você pegar, por exemplo, só no 17, só para vocês terem ideia, ele virar para 18 aí, 2 elevado a 18. Nós vamos passar para o dobro disso aqui, ó, 262 mil partículas. Veja bem, apenas uma mudança pequena, tá? Aqui no número, essa aqui passar para 18, isso aqui já vai ser um 262.144. Olha como é que você dobrou vamos dizer assim, você piorou em 2 vezes a limpeza do óleo, apenas subindo um número aqui. Isso engana muito o técnico, gente, muitos. Às vezes o cara está com 17, 15, 12, ele pega um relatório lá que ele está fazendo a coleta dele, né, mensal, que seja, um pouquinho que subiu aqui, o cara, não, tá de boa não, olha lá, você dobrou, seu óleo ficou 2 vezes pior. Que vai acontecer o mesmo no 16 e o mesmo no 12, né? O mesmo no 15 e o mesmo no 12. Lembrando que pode ser também que ele está ali com 132 mil, porque aqui a base no 17 é 131. Pode ser que ele está só um pouquinho pior mesmo, ou pode ser que ele está o dobro de pior. E você sabe na indústria, né, gente? Virou isso aqui, ó, é ruim. É ruim. Nunca acha que está pouquinho pior, não. Sempre está pior demais. Isso se no dia que chegou o relatório, dependendo de quando foi feito, já está 19. Às vezes não piora tão rápido assim, né? Mas essa beiradinha aqui, ó, esse pouquinho à toa, já pode dobrar e mandar o seu equipamento para o espaço aí e te arrumar um monte de problema porque subiu um pouquinho só. Às vezes, como eu disse, estou frisando isso porque muita gente ignora essa alteração pequena. Ah não, o cara vai preocupar só não estiver lá no 20. Ah, meu amigo, se estiver no 20, tem até terra nesse circuito hidráulico seu aí, você não está vendo. Tá? Então, a ISO 4406 funciona assim, nos dá essa informação de quantidade de contaminantes. Tá? Não, repito aqui, não está nos mostrando a qualidade, uma análise de nível qualitativo, mas sim quantitativo. Beleza? Então, hoje nós estamos vendo a ISO 4406, depois a gente vê aí a NAS 1638 e aí a gente vê uma comparação entre elas também. Mas por hoje, eu quero que vocês pensem nisso aí. Se você já está na indústria, confere os relatórios lá, tá, de óleo que você tem e vê como é que está. Vê se tem um histórico, monta um histórico, vê como é que está alterando essa questão de limpeza. E no futuro também a gente vê um pouco de como que eu vou escolher filtro para melhorar isso aqui. Isso aqui vai longe. O importante é você hoje saber o que significa ISO 4406, saber ler os valores aqui, né, e saber principalmente que uma alteração aparentemente pequena nesse número aqui no código pode representar uma mudança pesada, grande no nível de limpeza do óleo e podendo levar o seu sistema à falha. Joia então, pessoal? Beleza? Se inscreve aí no canal, deixa sua dúvida. Vai lá no trend.com.br, se inscreve lá porque a gente trabalha com o pessoal, e-mail e tal, até mesmo para responder dúvidas, perguntas mais técnicas, um pouco mais precisas, é no trend.com.br, tá? Curta nosso canal, nossa página no Face, no Twitter, nós vamos deixar o link aí na descrição e forte abraço, dúvidas nós estamos aí, beleza? Falou, pessoal!